1, verso 9 ao verso 11. Deus tem me dado a oportunidade, meus irmãos, de pregar alguns textos que alguns pregadores não pregam. São textos incômodos. Isso não fica especial, e nada que me faz ser mais especial do que os outros pastores, porque minha obrigação é expor todo o desígnio de Deus, como diz o apóstolo Paulo. É pregar toda a palavra de Deus, não escolher apenas alguns textos que mais agradam a gente ou mais agradam a igreja. Isso tem me dado experiência de lidar com a Bíblia, como a experiência que eu tive quando eu fiz meu maior percurso de bicicleta. Eu passei aqui por cima, pertinho da casa da nossa irmã Maurete, e fui circulando isso aqui. Eu sei que eu saí lá, aonde? Me ajuda? Aonde? Naquele lugar, depois... Como? Na Tufete, virei à direita. Eu sei que eu fui circulando, parei lá no Córrego Rico, pertinho do Córrego Rico, e subi a famosa Serra do Facão. Quase morri quando eu cheguei em casa. Eu demorei uns 3 dias para me recuperar. Aquela Serra do Facão, aquele negócio é complicado. Eu sei que deu 25 quilômetros. Eu passei no meio de mato, eu passei em lugares bonitos, eu tirei foto no moinho que tem lá, pertinho do Córrego Rico, tirei foto no moinho bonito que tem lá, na fazenda do senhor Salomão Fadilala. Isso vai me dando aquela experiência, sabe, de ser desbravador. Você está num lugar que você não conhece. Hoje tudo é um desafio para você. E tudo te fascina, você fica assim encantado. Por exemplo, nas paisagens, eu aproveitei e tirei foto. Desde aquele dia eu não recuperei ainda. Vou recuperar amanhã, voltar o pico de andar de bike. Eu recuperei foi os quilos, depois eles voltaram. Ficaram na Serra do Facão e voltaram tudo de novo. Mas voltando ao que eu queria dizer no texto, por causa dessas experiências de encarar esses textos, Deus tem me dado esse sentimento, sabe, de ficar desafiado. Eu olhar para um texto e me sentir desafiado a cavar e descobrir o tesouro que aquele texto me reserva para trazer isso para vocês. E tem me dado também esse sentimento de ficar fascinado com a profundidade e com a grandeza da verdade de Deus para a nossa vida. Esse texto, Marcos 1, de 9 a 11, é um desses textos. Sejam sinceros, você já ouviu alguma mensagem sobre o batismo do Senhor Jesus? Você já ouviu? Alguém já ouviu uma mensagem sobre esse texto? Jesus foi batizado por João Batista. Por que Jesus foi batizado? Você já ouviu alguma mensagem? Que eu me lembro, em 14 anos de conversão, eu nunca ouvi uma mensagem, porque são textos que desafiam a gente. Mas são nesses lugares mais difíceis que estão os tesouros mais ricos. Aqui no Brasil tem uma ilha chamada Ilha das Cobras, que a Discovery tenta descobrir achar uma lenda, que há um tesouro escondido nessa ilha. E essa ilha tem uma habitação de cobra muito grande. É cobra para todo lado, são as cobras venenosas, cobras as mais diversas. Então reza a lenda que uns piratas esconderam um tesouro ali. E tem assim, a Discovery tem aquelas viagens que eles fazem, e é muito certeiro as dicas, né? Os registros, os fatos que vão apontando que de fato existe ali um tesouro. Mas é um lugar terrível de se estar, é um lugar terrível de você entrar. Eu vi alguns dos episódios, algo que gosta disso, né, Aldo? Vi alguns dos episódios, a equipe da Discovery dá de cara com cobras de todos os tamanhos, de todos os venenos possíveis. E aí o que acontece? Mas é ali que há um tesouro. Esses textos da Escritura, às vezes, são essas ilhas isoladas que ninguém quer desbravar. E Deus nos dá a experiência então de ir até esses textos e retirar grandes tesouros para nós. Olha aí, esse texto eu queria falar com vocês sobre 3 coisas que esse texto demonstra assim com clareza acerca da vida cristã. Diz o texto: olha, naqueles dias veio Jesus de Nazaré, da Galileia, e por João foi batizado no Rio Jordão. Logo ao sair da água, viu os céus rasgarem, o Espírito
descendo como pomba sobre ele. Então foi ouvido uma voz dos céus: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Vamos ler juntos o verso 11, todos. Então foi ouvida uma voz dos céus: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Tem uma outra versão da palavra de Deus que diz assim: E do céu veio uma voz: Tu és meu filho bem amado, em ti encontro toda a minha satisfação. Gosto muito dessa versão. Em ti encontro toda a minha satisfação. Esse texto, meus irmãos, representa com exatidão 3 verdades acerca da nossa vida. Primeiro, esse texto representa da forma mais clara, da forma mais exata, a obra de salvação do Senhor Jesus para a nossa vida. Esse texto representa como é a verdadeira vida cristã. E eu creio que esse texto também representa como viver uma vida vitoriosa. Eu queria trabalhar com vocês sobre esse texto. No versículo 11, vai nos falar como se deu e como nós podemos olhar para esse versículo 11 e enxergar a obra de salvação que o Senhor Jesus realizou em favor da minha vida, em favor da sua vida, em favor do seu povo, em favor dos pecadores. Você já se perguntou, como um irmão lá da congregação me fez a pergunta naquela série, perguntas polêmicas, eu dou oportunidade para a igreja e vem cá de uma pedrada de lá para cá, e o irmão fez a seguinte pergunta para mim: se o batismo de João Batista, aí no versículo 4, capítulo 1, foi um batismo de arrependimento, para remissão de pecados, e se Jesus não tinha pecado, por que ele foi batizado? Se o Novo Testamento insiste que Jesus não tinha pecado, por que ele então precisou ser batizado por João Batista? Eu quero que você coloque uma caneta, um boletim, alguma coisa nesse texto, e vá comigo no texto, por favor, da carta aos Hebreus, no capítulo 4. Hebreus capítulo 4, no versículo 15. Abre comigo esse texto. Nós vamos ver essa verdade, que de fato o Senhor Jesus nunca desobedeceu a Deus, mas amou a Deus de forma perfeita. Em outras palavras, ele não tinha pecado. Hebreus 4, verso 15. Olha que interessante esse texto. Eu queria me demorar um pouco mais só nesse versículo 11, para depois para nós depois vermos os demais versículos. Diz assim no versículo 15 do capítulo 4 de Hebreus: Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, antes foi ele tentado em todas as coisas. Em outras palavras, quando você continuar além do Evangelho de Marcos, você vai ver que o Senhor Jesus foi tentado no deserto por 40 dias. Aquele ali foi uma tentação muito intensa, que o diabo derramou, e jogou toda a sua artilharia contra Jesus. Mas não foi só naquele momento que o Senhor Jesus foi tentado. Diz o texto que ele foi tentado em todas as coisas. Ele sofreu tentações em variadas áreas, mas sem pecado. A nossa semelhança, mas sem pecado. O Novo Testamento insiste que o Senhor Jesus Cristo, ele não tinha pecado, então ele não precisava ser batizado, mas ele foi batizado por João Batista. Volta lá para o texto de Marcos, no capítulo 1. Nós precisamos entender isso, porque isso aqui vai nos ajudar a esclarecer como Deus operou para que Jesus conquistasse a nossa salvação. O Senhor Jesus não foi batizado porque ele precisava de perdão. O Senhor Jesus foi batizado em lugar de nós que precisamos de perdão. Vou repetir. Jesus não foi batizado porque ele mesmo precisava de perdão. Ele foi batizado para que eu e você tivéssemos sido representados por meio dele, para que nós recebêssemos perdão. Em outras palavras, o Senhor Jesus foi batizado como representante do seu povo, como representante da igreja, como representante do pecador. Jesus se identificou com a nossa condição de miséria. É por isso que ele foi batizado. Quando você olha o texto de Mateus, por exemplo,
O João Batista chegou para Jesus e disse o seguinte: eu que preciso ser batizado por você, e você vem a mim? Em outras palavras, não tem como te batizar, não tem autoridade para te batizar, você é o Salvador. O Senhor Jesus diz, há um outro lugar que o Senhor Jesus explica, ele diz: deixa por enquanto, porque convém cumprir toda a justiça. O batismo de João Batista era um mandamento de Deus, como não matar ou não matarás era o mandamento do Senhor. Foi Deus que mandou João Batista batizar. Então Jesus, para que ele pudesse comprar e adquirir a nossa salvação, ele tinha que obedecer a todo o mandamento do Senhor no meu lugar e no seu lugar. Então ele precisava de ser batizado, mesmo não tendo pecado, ele tinha que submeter ao batismo que João Batista estava realizando naqueles tempos, para se cumprir o que está escrito em Isaías 53. Novamente, coloque um marco nesse texto. Vai comigo no texto de Isaías capítulo 53. Olha que interessante, no capítulo 53 de Isaías, por favor. O Senhor Jesus foi batizado no meu lugar e no seu lugar. Ele se identificou com a nossa situação de pecado, ele se identificou com a nossa miséria, ele tomou o meu lugar naquele momento que ele foi batizado. Isaías 53, verso 6. Eu quero aprofundar com vocês aqui nesse texto. Olha que interessante. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, todos nós. Você que está sem Jesus Cristo e que entrou nessa igreja, até mesmo você, na visão de Deus, para a sua vida, ele te enxerga como ovelha desgarrada. Cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele. Esse ele é quem, meus irmãos? Quem é esse ele que Isaías fala? O Senhor Jesus. O Senhor, Deus Pai, fez cair sobre Jesus a iniquidade de nós todos. Em outras palavras, o Senhor Jesus, para comprar a nossa salvação, ele tomou posse do nosso pecado. Guarda isso. Diz o texto, o próprio João Batista dizia: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Para que Jesus adquirisse a minha salvação e a sua salvação eterna, ele teve então que tomar posse do meu pecado, ele teve que tirar o pecado de mim, ele teve que trazer sobre ele o meu pecado, porque eu nunca, nem você, seria capaz de resolver a nossa situação diante de Deus. Por isso, ele diz o texto então que ele tomou sobre si as nossas iniquidades. Versículo 11 desse Isaías 53, olha só: ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma, ficará satisfeito. O meu servo justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei muitos como a sua parte, como o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores. Jesus ele precisava de ser reconhecido entre os pecadores, para que pudesse absorver todos os pecados para ele mesmo. Diz o texto, ele foi contado com os transgressores, ele foi tido no lugar de transgressor. Quando ele foi batizado, todas as pessoas olhavam para ele e falaram assim: é um pecador. Ele foi contado, ele foi tido como pecador, tido. Quando o Senhor Jesus Cristo foi morto na cruz por nós, ele foi tido como pecador, mas não era pecador, ele não tinha pecado, mas ele estava representando a igreja, ele estava representando o pecador, ele estava fazendo isso no meu lugar e no seu lugar. Olha como é que continua, como ele termina o versículo 12: contado com os transgressores. No dia que ele foi batizado, todos olharam e disseram o seguinte: está aí mais uma cobra que João Batista está batizando. Vocês lembram? João Batista dizia assim: raça de víboras. Chamava o povo de cobra, chamava o povo de serpente, chamava o povo de víboras. Então, quando Jesus esteve ali, debaixo das mãos de João Batista, sendo batizado no Rio Jordão, ele foi contado com os transgressores. Mas continua: contudo, o que estava acontecendo é que ele estava levando sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores ele intercedeu, ou seja, pelos transgressores ele tomou o lugar. Quando o Senhor Jesus Cristo foi batizado batizado no Rio Jordão por João Batista, e quando ele foi morto na cruz por mim e por você, ele estava tomando os nossos pecados, ele estava carregando sobre os seus ombros a iniquidade de todos nós. Em outras palavras, ele estava me representando e representando a você.
e a todo pecador que crerá nele até o fim, até os últimos dias, ele estava representando na cruz. Por isso que diz a palavra, tudo está consumado. E no versículo 11 diz que ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. E em outras palavras, tudo aquilo que Jesus realizou vai se cumprir, e toda a obra que o Senhor Jesus fez não será derrotada, não será frustrada. Todo o propósito de Deus e que o Senhor Jesus realizou naquilo que Ele fez aqui por nós, na cruz principalmente, terá pleno sucesso, será bem sucedido, até a última pessoa salva. Antes da volta dele, todas as pessoas por quem Jesus morreu serão salvas finalmente. Toda a obra do Senhor Jesus será satisfeita, será plena. O Senhor Jesus estava tomando o meu lugar e o seu lugar na cruz. Então isso me diz acerca da obra de salvação. Alguém fez algo que eu não podia fazer no meu lugar. Quem é esse alguém? É o Senhor Jesus. É Ele. Ele tomou sobre si os seus pecados. Porque se Deus fosse cobrar de você os seus pecados, você não teria condições de arcar diante de Deus para com as suas faltas, para com as suas falhas, para com as suas desobediências, para com as imundícies que você já praticou, para as coisas erradas que você já fez. É por isso que alguém teve que fazer por você, e esse alguém é Jesus. Quando ele foi batizado, ele estava fazendo por mim e por você, carregando sobre o seu próprio corpo os nossos pecados, e terminou quando ele disse na cruz: está consumado, está feito. Então isso representa como que a obra de salvação acontece. Agora, isso também fala, eu queria dizer isso para vocês em segundo lugar, como que a vida cristã então acontece. E eu queria dizer que quando nós cremos em Jesus, acontece uma troca. Jesus então toma os seus pecados para Ele, e você toma para você a santidade do Senhor Jesus, a justiça de Jesus. É por isso que a carta aos Romanos fala que nós somos salvos pela fé. Há uma troca, há uma barganha, uma verdadeira barganha. Todas as vezes que uma pessoa que antes não cria em Jesus, mas creu em Jesus, aconteceu essa troca. O Senhor Jesus tomou o pecado dessa pessoa, e essa pessoa recebe do Senhor Jesus a graça dele, a justiça dele, a santidade dele, e tudo isso faz parte da pessoa quando ele crê em Jesus. Isso que nós chamamos de justificação pela fé. Nós somos salvos não porque nós fazemos, não pelos nossos méritos, mas por aquilo que o Senhor Jesus fez. É por isso que há essa troca, essa barganha. Quando eu cheguei até o Senhor Jesus, eu disse: Senhor, está aqui os meus pecados. E Ele me disse: está aqui a minha graça. Vamos trocar? E eu, pela fé, recebi dele, por graça, perdão, e por graça recebi dele justiça. Aos olhos de Deus, todo aquele que crê em Jesus é justo, todo aquele que crê em Jesus é perdoado, todo aquele que crê em Jesus é aceito, porque houve essa troca. O Senhor Jesus pega os seus pecados e te dá o perdão dele, a graça dele, e por causa disso você aceita diante de Deus. Então isso me fala de como acontece a obra de salvação. Isso me fala como que eu posso tomar parte disso, como que eu posso me apropriar disso, como que eu posso tomar posse disso. Eu tomo posse disso quando eu creio em Jesus. Então Ele tira de mim os meus pecados e me concede perdão, me concede graça, me concede justiça, e eu tenho livre acesso a Deus. Queridos irmãos, olhem para mim, e nós estamos falando de Deus, não estamos falando de nada mais além dele, o Criador de todas as coisas, do Deus Altíssimo e Eterno. Diz o texto da palavra de Deus que quando nós cremos em Jesus e temos em Jesus esse caminho aberto até Deus, nós podemos nos aproximar de Deus com ousadia. Por quê? Porque Deus nos aceita, porque houve essa troca entre nós e o Senhor Jesus. Ele fica com o nosso pecado e nós ficamos com a graça dele. Ele fica com a nossa sujeira, nós ficamos com a pureza dele. Ele fica com a nossa impossibilidade, porque nós somos incapazes de sermos salvos por nós mesmos, e nós ficamos com todas as possibilidades que só Jesus tem. Tudo é possível com o que crê.
Vocês lembram do apóstolo Pedro? O Senhor Jesus disse que dificilmente entraria no reino dos céus um rico. Aí os discípulos ficaram assim espantados, porque naquela época já existia uma teologia da prosperidade. Naquela época as pessoas olhavam para os ricos e diziam o seguinte: esse é o bem-aventurado, esse é o abençoado. Por quê? Porque para aquelas pessoas, bênção financeira era igual a bênção espiritual. Aí Jesus vira e fala assim: dificilmente entrará no reino dos céus um rico. Aí Pedro fala: Senhor, mas assim quem será salvo? Aí o Senhor Jesus disse: isso aos homens é impossível. Em outras palavras, a salvação é algo que nós por nós mesmos não temos condições de adquirir. Precisa de alguém adquirir por nós. Precisa de alguém nos dar essa salvação. E quem fez isso foi o Senhor Jesus. E disse o Senhor logo depois: tudo é possível ao que crê. Tudo. Ele está falando da salvação. A salvação é possível somente àquele que crê. Agora, esse versículo 11 também me fala que eu preciso de me comportar como Jesus para ser vitorioso na minha vida. Olha, 3 fatos nesse versículo 11 que fala de humildade. Como? Qual é o segredo das vitórias? Se você olhar no versículo 11, vai mencionar 3 coisas muito singelas aí no versículo 11. Primeiro, nosso Senhor é chamado de Jesus. Marcos, o evangelista que mais chama o Salvador de Jesus, o nome mais simples e mais humano do Salvador, que é Jesus. Diz o texto que ele veio de Nazaré, da Galileia. Nazaré é uma vila, como nós falamos hoje, daquela vila, a Vila Pavão, de onde saiu o reverendo Hernandes Dias Lopes, um lugar simples. Nazaré era uma vila pavão daquela época, um lugar que ninguém dava nada, e pior era a Galileia. Galileia era chamado o círculo, a redondeza dos afastados, a redondeza dos incrédulos. Chama Galileia, significado da palavra Galileia. De onde Jesus veio? De um lugarzinho que ninguém dava nada, e da pior região que tinha, da Galileia. E diz o texto que ele se humilhou para João Batista, e João Batista o batizou. E não precisava ser batizado, mas ele se humilhou para João Batista batizar. Se você ver no versículo 12, você vai ver que o Senhor Jesus já derrotou Satanás aí no versículo 12, versículo 3. Isso me ensina um segredo de vitória. Isso me ensina um segredo de vencer na vida. Para que eu possa vencer na vida, eu preciso praticar esse mesmo segredo e ser como Jesus era, humilde, uma pessoa que tenha realmente humildade no meu viver. E assim você também. Diz o texto de Provérbios, um texto que eu gosto muito, que a humildade precede a honra. Ou seja, a humildade vai adiante da honra. Se você quer vitória, se você quer ser honrado, seja humilde como o Senhor Jesus foi. Ele derrotou Satanás porque Jesus em todo tempo foi uma pessoa que dependia de Deus e se humilhava perante Deus, para que Deus pudesse então capacitá-lo para vencer. Se nós queremos uma vida vitoriosa, nós temos que aprender a ser humildes. Diz o texto de Pedro, 1 Pedro capítulo 5, verso 5, que Deus resiste aos soberbos, que Deus faz guerra contra a gente tupetuda, contra a gente orgulhosa, contra a gente que acha que pode fazer as coisas pelas suas próprias forças. Contudo, aos humildes concede a sua graça. Para que eu e você tenhamos uma vida vitoriosa, nós precisamos ser humildes. Você precisa depender de Deus, você precisa quebrantar seu coração diante de Deus. O Senhor Jesus não tinha nada ali para poder se humilhar diante de João Batista, mas ele se humilhou, e logo depois então ele derrota Satanás, e começa então um ministério frutífero de vitórias e vitórias e vitórias, porque desde o início o Senhor Jesus se humilhou, e Deus o honrava, e Deus conduzia Jesus em vitória em todo o tempo. Quer ser vitorioso? Quer andar em vitória? Se humilha, meu irmão. Se humilha, meu irmão. É hora de você quebrantar seu coração. É hora de você deixar Deus te moldar. É hora de você se colocar diante de Deus em dependência. É hora de você colocar diante de Deus em humildade. Porque a soberba, por outro lado,
precede a ruína. Tem muita gente sendo derrotada, sabe por quê? Porque desde o início tem se portado com soberba, tem se portado com orgulho, tem se portado com altivez diante do Senhor. Mas a humildade é o caminho para que as bênçãos do Senhor possam nos alcançar e nós sejamos vitoriosos. Ninguém que vive uma vida de vitória é uma pessoa soberba. Todos são humildes na presença de Deus. Continua o versículo de Marcos. Vamos abrir lá? Marcos capítulo 1. Marcos capítulo 1, agora versículo 10. Diz o texto: logo ao sair da água, viu os céus rasgares e o Espírito como pomba descendo sobre ele, descendo como pomba sobre ele. Você já se perguntou por que o Espírito Santo assumiu uma forma de pomba? Muitas pessoas tentam explicar isso aqui. Eu queria escrever algumas coisas interessantes para você. Primeiro, naquela cultura, para nós, pombo é um negócio assim, chato, sujo e que só atrapalha, faz sujeira. Mas naquele contexto era o contrário. Pombo era sinônimo, né, de pureza. Pombo era sinônimo de leveza. E isso identificava o Espírito Santo, porque o Espírito Santo traz consigo pureza, o Espírito Santo traz consigo leveza. Por isso ele assumiu essa forma de pomba. Agora, vocês lembram daquele relato do livro de Gênesis, e quando diz que Noé, para entender se Deus tinha então suspendido o seu juízo sobre a terra, o que ele fez? Ele soltou primeiro um corvo, que foi e voltou porque não achava lugar para pousar os seus pés. Depois ele pegou um pombo e foi e voltou, porque não achava lugar para pousar os seus pés. Então Noé entendia, o dilúvio ainda não cessou, não tem lugar para essas aves pousarem. Ela foi e voltou para a arca. Ele pega esse mesmo pombo, depois ele solta, e esse pombo não volta mais. E Noé entendeu então que Deus tinha então suspendido o seu juízo, a disciplina que ele deu sobre a raça humana enviando o dilúvio. E o mais interessante é que quando o Espírito Santo veio sobre Jesus em forma de pomba, ele então estava representando que em Jesus cessa todo juízo de Deus. Em Jesus nós temos da parte de Deus não juízo, em Jesus nós temos da parte de Deus graça. Eu gosto de imaginar que aquele pombo que não voltou mais para a arca, o Espírito Santo estava representando então que, vindo sobre Jesus, estava apontando que Jesus era aquele que fez cessar toda a disciplina de Deus sobre a raça humana, toda a disciplina de Deus sobre os pecadores, toda a ira de Deus sobre nós. Em Jesus nós não temos ira, em Jesus nós não temos punição, em Jesus nós não temos juízo, em Jesus nós temos amor, em Jesus nós temos graça, em Jesus nós temos as bênçãos de Deus sobre nós. Esse texto me ensina, no versículo 10, como que eu posso, meus irmãos, servir a Deus nesse mundo. Olha aqui para mim, até mesmo Jesus, quando foi exercer seu ministério, ele precisava ser cheio do Espírito Santo. Diz o texto que, na nossa versão, diz que o Espírito veio sobre ele, mas no texto original a ideia é que o Espírito entrou para dentro dele, capacitando Jesus então a exercer seu ministério. E nós entendemos que para que eu possa servir o Senhor, e eu possa viver uma vida vitoriosa, eu não posso viver nesse mundo sem o poder de Deus. Eu não posso viver nesse mundo sem a plenitude do Espírito Santo sobre a minha vida, sobre o meu coração. Se eu achar que posso servir a Deus, que eu posso fazer alguma coisa, que eu posso vencer alguma batalha sem o poder de Deus, pode ter certeza que vai me esperar. O que vai te esperar é derrota. Porque nem mesmo Jesus, você vai ver que depois ele enfrenta Satanás cheio do Espírito Santo. Nós só vamos vencer nossas batalhas, nós só vamos vencer as nossas lutas, nós só vamos derrotar Satanás, que constantemente
se levanta contra a nossa vida, se levanta contra o nosso casamento, se levanta contra a nossa família, se levanta contra essa igreja, se levanta contra as mais diversas pessoas dessa igreja. Nós só vamos derrotar Satanás cheios do Espírito Santo, porque assim foi Jesus, assim é aquele que quer andar com o Senhor Jesus. Deus te chama para buscar capacitação, Deus te chama para buscar poder dele, Deus te chama para buscar dele graça, porque ninguém que quer fazer a obra de Deus, que quer servir a Deus e que quer ser vitorioso nessa vida, pode servir a Deus ou pode fazer alguma coisa sem o poder do Espírito Santo na vida dele. É por isso que diz o Senhor Jesus em Atos capítulo 1, verso 8: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Meus irmãos, olhem aqui para mim. Eu sei quando estou vazio do poder do Espírito Santo. Agora também sei quando estou cheio do poder do Espírito Santo. O poder do Espírito Santo não é simplesmente algo que eu busco quando quero. O poder do Espírito Santo é uma necessidade que eu tenho para tudo na minha vida. Para ser discípulo do Senhor Jesus, eu preciso ser cheio do Espírito Santo. Para ser guerreiro na obra de Deus, eu preciso ser cheio do Espírito Santo. Para derrotar Satanás na minha vida e para ser instrumento de Deus na obra dele, eu preciso ser cheio do Espírito Santo, porque sem o Espírito Santo, o que vai prevalecer sobre a minha vida é derrota após derrota. Quem sabe isso que está acontecendo com você? Quem sabe isso que está acontecendo com você? Você tem muitas coisas, você tem muitas ideias, você tem muitos projetos, muitas estratégias, você tem boa intenção, mas se você não tiver o poder do Espírito Santo sobre a sua vida, jamais você consegue vencer nada, jamais você consegue dar um passo. Você pode ter boa intenção, você pode ter bons projetos, você pode ter boas ideias, boas atitudes, mas sem capacitação espiritual você não tem vitória para a sua vida. Assim é em todas as áreas do seu viver, inclusive na sua vida cristã. Não existe vida cristã sem o mover do Espírito Santo constante sobre o seu coração. Eu necessito, você necessita do Espírito Santo, como nós precisamos de comer e como nós precisamos de beber. O Senhor Jesus Cristo, para realizar seu ministério nesse mundo, viu os céus rasgarem-se e o Espírito descer como um pombo sobre ele, descer mansamente. Você já viu um pombo a posar? Já viu como que ele faz? Ele faz esse movimento assim, olha. A ideia é que o Espírito Santo de Deus veio sobre Jesus fazendo esse movimento. Ele pousou e entrou dentro do Senhor Jesus e encheu ele de poder e de graça. Logo depois ele derrota Satanás. Você vai derrotar seus inimigos, você vai derrotar o pecado que te derruba, você vai derrotar a incredulidade que quer cada vez mais vencer você e tirar você da presença de Deus. Você vai destruir esse muro de gelo que está no seu coração. Você vai vencer o inimigo que está querendo derrotar você todos os dias, quando você for cheio do poder do Espírito Santo. E você vai ver como que Deus vai te usar, como que Deus vai te capacitar e como que Deus vai operar na sua vida, porque sem poder do Espírito Santo nós não temos vitória no nosso viver. Pastor, você foi de pentecostal. Quem nos dera que isso fosse coisa de pentecostal? Pelo menos como pentecostal nós estivéssemos buscando o poder do Espírito Santo. Você foi de pentecostal, você foi de crente, porque sem poder, sem graça, você pode ter tudo, você pode ter boa intenção, você pode ter boa ideia, mas você não vai ter vitória na sua vida em nenhuma das áreas, porque você não vai ser capacitado para vencer. Quem te capacita para vencer é o poder do Espírito Santo. Quem te capacita para vencer é a graça dele agindo sobre a sua vida. Deus quer nos usar, povo de Deus. Deus quer nos usar. Deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês, olha aqui para mim. Se você é um discípulo do Senhor Jesus Cristo, guarda essa palavra no seu coração. Se você serve a Jesus, olha para o céu e pela fé enxergue os céus rasgados em seu favor, para que o Espírito Santo desça sobre você e te enche de poder e graça, e você vive uma vida então de vitória em nome de Jesus, porque assim foi com o Senhor Jesus, e é assim com todos aqueles que foram batizados no Senhor Jesus Cristo.
O Espírito Santo rasgou os céus e está sobre nós para nos usar com poder e graça. Como eu preciso do poder do Espírito Santo! Como que esse coração de pedra necessita da graça do Espírito Santo para talhar aqui a lei do Senhor, para que eu possa viver em santidade, para que eu possa derrotar Satanás, para que eu possa ter frutos no meu ministério, para que eu possa ser feliz com a minha esposa, para que eu possa ter sabedoria para educar minha filha, para que eu possa ter capacitação para não viver na carne, mas viver no Espírito e reproduzir em mim não as obras da carne, mas reproduzir em mim os frutos do Espírito. Eu preciso do poder do Espírito Santo, você precisa do poder do Espírito Santo. E nós temos que aprender a olhar para os céus, povo de Deus, em nome de Jesus, olhar para os céus e entender que esses céus estão rasgados para todos aqueles que estão em Cristo Jesus, e o Espírito Santo de Deus está ansioso e disponível, ansiando para entrar dentro do seu coração e te encher de poder e graça. Os céus rasgados estão. Deixa eu dar uma dica aqui para vocês. Toda vez que essa palavra que está escrita aí no versículo 10, rasgar, foi usado no Novo Testamento, foi usado para o rasgar do véu do templo. Olha aqui para mim. O templo tinha uma divisão chamada Santo dos Santos, e essa divisão impedia que qualquer pessoa comum entrasse, ou até mesmo um sacerdote entrasse para esse recinto do templo do Antigo Testamento. Esse véu era um véu de couro grosso. Nossa palavra véu hoje não identifica com isso, então vamos usar a palavra cortina. Uma cortina grossa de couro. Diz o texto então, no momento que o Senhor Jesus deu o último do seu suspiro e gritando: está consumado, esse véu se rasgou de alto a baixo. Essa palavra, rasgar do céu, é a palavra que foi usada para o rasgar do véu, que é aquela separação entre nós e Deus. Não existe mais. Se você está em Cristo Jesus, Deus é favorável a você, Deus é contigo, Deus é contigo, e o poder dele quer ser com você. Nós somos discípulos do Senhor Jesus. Nós não somos apenas presbiterianos reunidos nessa igreja. Somos de Cristo pela fé e servimos a Ele pela fé. Por isso precisamos ser cheios do Espírito Santo. Sem o poder do Espírito Santo não vamos ter uma vida de vitória, nós não vamos crescer, porque só Ele que promove o crescimento da nossa vida em todas as áreas. Vença. Meu desejo é que você vença. Meu desejo é que você glorifique o Senhor. Meu desejo é que você envergonhe Satanás na sua vida, seja lá no mais profundo recesso do seu coração, onde só você e Deus conhece, com esse Cristo de ter a libertação de pecados internos dentro de você, ou seja, fora, na sua vida, na sua família, no seu trabalho, que você ande de vitória. Mas para isso, olha para o céu, olha para o céu e enxerga ele rasgado, porque você é de Jesus, e se você é de Jesus, o poder do Espírito Santo é bênção prometida para você. É bênção prometida para você. Eu sei quando eu não estou cheio do poder do Espírito Santo, mas também sei quando ele vem e vem me capacitando, e vem movendo, e vem agindo. Minha vida é diferente. Assim somos todos nós em todos os dias. Termina no versículo 11. Perdão, versículo 12. Vamos ler, verso 11 mesmo. Vamos ler juntos o verso 11, todos. Então foi ouvida uma voz dos céus: Tu és meu filho amado, em ti me comprados. 3 palavras para você resumir esses 3 versículos. 3 palavras muito simples. Queria que você repetisse comigo. Primeira palavra, identificação, todos. Identificação. Segunda palavra, capacitação, todos. Capacitação. Terceira palavra, aprovação, todos. Aprovação. Jesus se identificou conosco, tomando o nosso pecado, e agora Ele nos oferece a sua graça. Isso chama justificação pela fé. Ele arranca de nós o nosso pecado e nos dá a graça e a aceitação dele. Nós somos do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Nós precisamos entender isso. Nós precisamos aumentar nossas convicções nessas coisas. Não só convicção fria, doutrinária, teológica, árida, seca na sua cabeça, mas algo que enche o seu coração e que motiva você a entrar pelo Santo dos Santos, por esse novo caminho que lhe foi aberto por intermédio do Senhor Jesus.
Segunda palavra, capacitação. O Espírito de Deus encheu o peito do Senhor Jesus. O Senhor Jesus derrotou primeiro que veio já levou uma pancada, que foi Satanás. E terceiro, ele ouviu uma voz do céu que lhe diz: tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. O Senhor Jesus, ele foi aprovado por Deus, dizendo o seguinte: ele é quem de fato está, a minha satisfação é nele. Em outras palavras, quer dizer para mim, na minha vida cristã, que quando eu tenho Jesus, eu também tenho essa satisfação. Porque quando eu sou batizado em Jesus Cristo, seja com muita água, seja com pouca água, a questão é ser fiel aí em Jesus, ser crente em Jesus. Eu sou um com Ele. Em outras palavras, se eu sou um com Ele, da mesma forma que o Pai se agrada dele, o Pai também se agrada de mim. E o Pai então me aprova e diz: tu és o meu filho amado, em quem eu comprazo. Por causa de mim mesmo? Não, por causa dessa troca que houve entre mim e Jesus. Jesus tirou meu pecado e me deu a aceitação de Deus. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz. Eu tenho paz. A melhor coisa na sua vida é ter paz. Você pode ter dinheiro, você pode ter status, você pode ter beleza, você pode ter tudo. Se você não tem paz no seu coração, que só Jesus te concede, você não tem nada. Eu tenho paz. Somos de Jesus, nós temos paz diante do Senhor. Então é só assim que Deus olha para nós e diz: eu te aprovo, não por causa de você, mas por causa do meu filho em você. Esse é o evangelho mais puro e simples. Isso me ensina também como ser vitorioso na minha vida. É o último segredo de uma vida vitoriosa. Vocês estão percebendo que eu estou pegando o texto, explicando o texto, tirando os tesouros do texto. Nada mais. É só o texto. Nós falamos da palavra. Você precisa da palavra, você precisa do evangelho, você precisa de Jesus. Isso me ensina a viver uma vida vitoriosa. Porque da mesma forma que Jesus precisou de ser humilde, da mesma forma que o Senhor Jesus precisou do poder do Espírito Santo, eu preciso ser humilde, eu preciso do poder do Espírito Santo. Agora também tenho que viver uma vida que agrada a Deus, porque a obediência, como diz o status da nossa irmã, eu achei bonito. A obediência é a chave das bênçãos. Repete, fala o seu status do WhatsApp, como é que é? A chave do sucesso, mais bonito. Obediência é a chave do sucesso. Querido irmão, quer viver uma vida vitoriosa? Volte para a presença de Deus. Diz o Senhor Jesus, aí foi dito ao Senhor Jesus: desculpa, tu és o meu filho amado, em quem me comprazo. Isso me fala que nele eu também tenho essa aceitação. Nele, em Jesus, não em mim mesmo, em Jesus. Mas me ensina como ser vitorioso. Para ser vitorioso também tem que viver agradando a Deus. Desde o início, quando o livro das batalhas espirituais foi escrito, que é Josué. Nós vamos dar a batalha espiritual no começo do ano de 2017, se Deus assim nos permitir. O livro que fala das batalhas do povo de Deus, que é o livro de Josué. No capítulo 3, Josué chama o povo de Deus e fala: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Santidade era o pré-requisito para os milagres. Santidade era o caminho das maravilhas do Senhor, dos prodígios do Senhor. Para viver uma vida vitoriosa, eu tenho que me quebrantar diante de Deus, eu tenho que buscar o poder do Espírito Santo, mas tem que ver uma vida de obediência, de santidade, do temor do Senhor. Sem isso não há vitória. Sem isso Deus não se agrada de nós. Deixa eu falar uma coisa para você, olha aqui para mim, simples. Companheiro de Josué disse, e está dito, porque reflete o evangelho. O companheiro de Josué era Caleb. Ele disse assim para o povo todo se atemorizado diante dos gigantes da terra de Canaã. E o povo disse o seguinte: jamais venceremos. Esse povo vai nos devorar como se fôssemos gafanhotos. Nós nos vemos como gafanhotos aos olhos desse povo, tão gigante, tão grande que esse povo é. Caleb toma a palavra e dá um grito para calar a voz dos incrédulos. E ele diz: eia! Em nome de Jesus, Caleb foi esse discípulo do Senhor. Em nome de Jesus, cala essa boca sua de incredulidade.
Para com essa murmuração. Se o Senhor se agradar de nós, prevaleceremos. Não importa o problema, não importa a grandeza da situação, não importa a fúria do inimigo, não importa nada. Se o Senhor se agrada de você, você vai prevalecer em nome de Jesus. Segredo de vida de vitória é segredo que a pessoa desfruta em obediência, porque a obediência é a chave do sucesso, das bênçãos de Deus. A questão é: Deus se agrada de nós? Ponto final. Eu sem Deus não sou ninguém. Eu com Deus sou a maioria. Eu com Deus sou a maioria. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, de novo, em nome de Jesus, deixa isso entrar no seu coração. Não importa a circunstância, não importa a grandeza, não importa a fúria do inimigo. Se Deus se agradar de você, você prevalecerá. Quem foi derrotado logo no seguinte que o Senhor Jesus foi cheio e ouviu a voz de Deus dizendo: és meu filho amado, em ti me comprazo, foi Satanás. E já nos diz que não importa a circunstância, não importa a fúria, não importa a situação, se o próprio Satanás se levanta contra nós, se Deus se agradar, ele beijará o chão e cairá por terra em nome de Jesus. Segredo de uma vida vitoriosa é segredo de obediência.